Mili Lacombe conversou com o queridíssimo Juca Kfouri ao lado do Jamil Chad. Jamil Chad que estará com a gente domingo pela a gente. Vamos lá. Apesar de muitas questões que olham para o esporte, esses dois jornalistas, de um modo muito além das quatro linhas do gramado. Tanto entendem e observam que acabaram de lançar um livro pela editora Nós, A Terra é Redonda. Um bate-bola sobre política, paixões e futebol. Sejam muito bem-vindos. Mili Lacombe, Jamil Chad, que já esteve aqui outra vez. Aliás, você sabe, você é um dos campeões de audiência do Juca Kfouri Entrevista. Né? Isso porque eu, enfim... Às vezes eu penso, eu vou convidar o Jamil uma vez a cada 3 semanas, 4 semanas, para garantir audiência. Mas eu vou começar com a Mili. Por favor. Porque eu... Jamil Chad, que é campeão de audiência também aqui na Folha TV. Acho que ele é campeão de audiência em todos os canais, né? Acho que deve ser também lá no ICL, no DCM eu sei que é também. Acho que a live mais vista no DCM é do Jamil também. Eu preciso começar, eu costumo ser muito educado com as pessoas, tá, Mili? Eu não gosto de deixar ninguém em má situação. Mas eu tenho que declarar para você, do fundo do meu coração, a minha decepção ao acabar de ler A Terra Redonda. Porque eu estou certo que eu vou ler sobre o Zico, sobre o Sócrates, sobre o Tevez, sobre o Memphis, o Raí. E aí tem Netanyahu, tem Trump, tem Bolsonaro, tem... Caspiti, você gosta de futebol ou de política? Você acha que futebol e política se misturam, Mili? Será o capeta? Eu vou pedir desculpas, então. Tá certo. Por ter escapado do futebol, né? Sim. Juca, se misturam. Aliás, não se separam. Isso. Tudo a respeito do futebol é político. Inclusive, quem diz futebol e política não se misturam. E essa é uma declaração política. Então, quando o Jamil e eu começamos a escrever, às vezes eu falo até num zigue-zague cognitivo no começo, porque a gente ia para lugares, né, Jamil, que a gente nem tinha imaginado que seríamos capazes de ir. Mas eu acho que e a gente ficava voltando, sabe, para o campo. E a ideia era também não deixar de dizer que tática é político. O esquema... Ouvir um comentário desses é maravilhoso, viu, gente? Eu tento resumir, assim, o máximo que eu posso... de todas as informações que vocês precisam saber, gente. O que ficar... E aceito críticas, aceito qualquer consideração, só não aceito falta de educação. Falta de educação a gente lida de outro jeito, né? Mas receber vocês, para mim, é um prazer inenarrável. Faltou 87, gente. Vamos lá, 8 pessoas contribuindo. A gente vai lá e ajuda. Quero ver se vai ter alguém hoje reclamando de eu pedir grana. Vamos lá. Tático é um esquema político. O dinizismo é um esquema contra-hegemônico. Você colocar os jogadores para jogar num sistema posicional, como faz o Ancelotti, é hegemônico. Então isso é político. Enfim, então a gente foi por aí. Então, para quem não sabe, e eu recomendo vivamente, eles trocam cartas, o livro inteiro. E é uma carta mais bela do que a outra. E é uma carta tocando e aprofundando temas que te surpreende à medida que você vai lendo. E as respostas de cada um para cada um é como se fosse um desafio. E um desafio de gigantes. É um desafio que a próxima carta tem que vencer, ou pelo menos sair bem. E eles conseguem. Eu acho que é muito por aí, não é? E esse é um formato que, de alguma maneira, Jamil, você é fartamente responsável na imprensa brasileira nos últimos tempos, né? Porque não é a primeira vez que você faz isso. E se dá bem. Conta para mim como é que é isso. Como é que isso funciona? Não, Juca, antes de mais nada, é o diálogo. Na verdade, a carta é diálogo. Sim. E ela é escuta. Ela é escuta. Porque para você apresentar o outro argumento, para você... eu vou ser sincero, às vezes, quando eu recebia a versão, né, a carta da Mili, eu falo, e agora? E como é que eu saio dessa? E agora? Checkmate. Exato. Tá. Então, mas também é muito útil para a gente treinar algo que parece que a gente perdeu, que é a capacidade de escuta. Eu não escrevo apenas, eu respondo. Ela não ela apenas escreve, ela responde. Responde a algo que alguém disse, que teve que ler inteiro. Né? E o leitor vai ter que ler inteiro, na verdade, para entender o próximo capítulo. Então, não é só uma técnica, basicamente, para publicar alguma coisa de um outro formato, é também para a gente
eu quase forçar a Sim. escuta, mais do que a escrita. Mas vocês concordam que, entre outras coisas, vocês estão resgatando uma arte que as pessoas deixaram de escrever cartas, Sim. não é isso? Né? E de alguma maneira, isso reaviva, sei lá, a correspondência do Olavo Bilac com não sei quem, do Guimarães Rosa com o Graciliano Ramos. Não é um pouco por aí isso? Sim. Esses textos longos, ninguém troca mais. Agora é fragmentado, Isso, né? TikTok. Isso. Então, quando a gente se propôs a fazer isso, era justamente para ter um momento de reflexão. Ninguém está muito interessado em refletir, porque não tem tempo para refletir, e porque a gente está nesse lugar do sim e do não, concordo ou discordo, é ou não é. E as coisas têm camadas, né? Então, a gente não concorda com tudo, a gente vai discordando, ainda bem, né? A gente está dentro de uma mesma trincheira, mas dentro dessa trincheira, a gente tem discordâncias. E essa sensação de receber uma coisa e falar, como eu respondo a isso, eu tinha também, mas eu usei uma arma da extrema-direita para sair disso, o diversionismo. Eu mudava de assunto quando eu não sabia o que dizer. Ou eu falava para ele, vamos mudar o capítulo agora? Tá certo. Responda o que eu quiser, não o que você me perguntou. Agora, nessa coisa, Jamil, do trato da política, olha que para mim é difícil eu me surpreender hoje em dia com qualquer coisa que diga respeito ao futebol por razões óbvias. Mas você trata de uma coisa que, te juro, tinha me passado inteiramente despercebido, que é a coisa da reação ao Stalin na União Soviética. Conta isso um pouco. É impressionante. Na verdade, foi uma história que eu fui colhendo ao longo de alguns anos, e principalmente naquela Copa em 2018, na Rússia, né? E aí você começa a descobrir que é sempre mais profundo, sempre mais, eu diria, encantado do que só a gente olhar de fora. Tá, então chegando aqui, o que era isso aqui antes? Né? Ou como era a relação do futebol com as autoridades? E a minha pergunta era, como era a relação dos clubes soviéticos com a autoridade soviética? Porque o futebol é concorrência. O regime não admitia concorrência, começa ali, né? Tem uma discrepância ali. Mas quando você vai começar a ver a história, ela não é só do campo, e acho que é isso que a gente traz também no livro, é da arquibancada. O jogo também é jogado na arquibancada, e não no campo só. E na arquibancada, nos anos 30, na União Soviética, estava a oposição ao Stalin. Então eram bolsonaristas ou fascistas? Não, eram trabalhadores. Democratas. Ou pelo menos alguém que queria algum tipo de autonomia. Sim. Onde era o único local da União Soviética campo de futebol, onde eles tinham autonomia? No campo de futebol, na arquibancada. Porque um grito, claro, não tinha câmera, aí o eleitor do Flávio. Um grito pode ser perigoso. Vamos pingar, gente. 30 mil gritos. Sim. Como é que você prende? E que clube que representava isso melhor? O Spartak. O Spartak. E o Spartak, claro, naquele momento, o grande time soviético ganhava, jogava, etc. E tinha 4 jogadores que eram irmãos, imagina só. Eram 4 irmãos. Né? E aí, claro, eles foram acusados, porque, de alguma forma, o regime precisava desmontar, pelo menos, aquela mitologia que ia crescendo em relação àquele time. E a acusação a esses 4 jogadores, que é algo que a Mili acabou de falar, num outro sentido, é que eles jogavam como burgueses. Essa era a acusação. O que quer dizer isso? Ninguém nunca soube. Claro. Ninguém nunca soube. Mas é isso. A tática política, eu posso inventar. Vou fazer uma provocação para minha amiga Mili. Uma das coisas que nos separa, né, Mila, é as SAFs. E eu olho para as SAFs, digamos, malandramente, cinicamente, se você quiser, com um olhar marxista, de dizer a SAF significa a superação do capitalismo. Nós temos que chegar lá para dar a volta por cima. Você não acha que esse modelo associativo é um modelo que está morto e que alguma coisa tem que ser posta no lugar e que até agora não surgiu? Eu não gosto de nenhuma das SAFs que estão no Brasil, mas eu gosto muito da ideia da Safiel, então eu queria te ouvir.
Sim, não, eu concordo, Juca. Eu vou só dizer o que é jogar como um burguês antes. Não, legal. É não passar a bola. Perfeito. Você vai sozinho. É isso. A bola é meu Neymar. Olha só. Tá vendo? Matamos essa charada. Pronto. Juca, eu concordo muito com você. Eu acho que as SAFs são uma solução ruim para um problema muito real. E formato associativo não traduz o que a gente pode ser dentro de um campo e fora de um campo, mas na indústria do futebol. Os modelos não me agradam que estão aí, porque o que eu acho é o seguinte, diagnosticamos um problema, isso aqui não tá bom, né? O que a gente vai fazer? Mais democracia ou menos democracia? Eu acho que o caminho da SAF é menos democracia. Vamos entregar para uma pessoa, para um grupo, um Textor da vida, né? Ou os mecenas do galo. Isso não dá certo, sabemos, né? O grupo do City dá certo porque é um projeto que é o Bahia, então o Bahia não tem que se sustentar lá em cima, o Bahia ficando em 5º lugar. Dá para dizer isso é um sucesso, né? Mas esse é o caso típico da italiana que você se referiu antes da gente começar o programa, da economista italiana que vive em Nova York. É isso, né? Porque é global isso, né? Do Bahia. Global. Faz isso. Exatamente. E tem todo o dinheiro do mundo, né? Não há uma planilha certa ou errada. E aí você tem mais democracia. Esse caminho mais democracia ainda não foi tentado. Corinthians tentou por pouco tempo. E aí o sistema esmagou. Obrigado, Marcelo. Né? Porque isso não pode dar certo. Então, o que eu vejo, por exemplo, mais democracia? Eu vejo uma empresa que é comprada pelos funcionários, ou dada para os funcionários. Tem uma região na Itália, Regia Emiliana, se eu não me engano, em que faz parte da lei lá. Se a empresa está falindo, ou o cara não quer, o dono não quer mais a empresa, a primeira opção de compra é dos funcionários. Tem a Mondragon também no País Basco, que são 100 mil funcionários e 100 mil sócios. O cara que aperta o parafuso da máquina não pode ganhar 3 ou 4 vezes menos do que o presidente. Há conselhos, então há caminhos, mas a nossa imaginação está bloqueada pelos consensos fabricados de que isso não funciona, de que o comunismo deu errado, de que... Então, você sabe que o Green Bay Packers é por aí. É uma pequena cidade, né? Que comprou um clube, comprou e administra o clube. E é bem isso. Sim. É bem isso. E acho que a gente não está olhando para esse lado, sabe? Isso. A Safiel, sim. A Safiel pensa. A Safiel pensa, mas a Safiel também propõe que quem paga tem voto. Mas diluiu bastante agora isso, no chamado projeto 2.0. Já melhorou bastante isso. Isso nos leva a uma outra questão que você trata com muita sensibilidade, como só é acontecer, principalmente quando você fala dos seus filhos, que é a coisa do pertencimento. Me fale muito bom, né, gente? Disso, Jamil, e me fale disso, porque uma coisa você sabe que a minha vida inteira eu tive medo de, por alguma razão, ir trabalhar fora do Brasil e ficar longe do Corinthians. Para mim era uma coisa assim impensável, porque eu sou um idiota 83, que sai de gente. férias, e na primeira rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians com o Jacarezinho, às 4 horas da manhã vai começar o jogo, eu estou em Lisboa, eu vou para o saguão do hotel e fico procurando onde posso ouvir o jogo. E o cara vem falar comigo, estão a jogar ele no Brasil? Como é que é você, um São Paulino, e com seus meninos São Paulinos? Jamil Chad tem bom coração e é São Paulino, né? Temos mais alguma coisa em comum, né, Jamil? Também sou São Paulino, vamos lá. Olha, Juca, eu realmente acredito, ou eu pensava que era mais fácil você levar essa identidade, mas é um trabalho diário também. Né? Isso que você faz, ou que você fazia de ir no saguão do hotel para assistir e tal, é nutrir a tua própria identidade, não é assistir o time. Quando eu vou procurar e entender o São Paulo, etc, tal, eu sei que eu também estou indo atrás de quem eu fui ao longo de uma infância toda. Né? Então, não é só, será que o São Paulo não vai cair? Mas, enfim, será que ele vai cair ou não vai cair, etc. Não, é também aquela identidade de infância, da construção do Morumbi. Mas você conta que você conversa com seu pai até hoje sobre jogos do São Paulo. Impressionante.
impressionante. Isso até de Sim, arrepiar. não, eu também arrepiei quando li. De arrepiar. Isso, então. A gente ia para o estádio domingo, sim, sábado, etc. Sim. E a presença dele era absolutamente constante. Sim. Você conheceu ele? Sim. Ele não entendia. Você também é São Paulino, Fernando? Coisa boa. Não era essa a questão. Sim, claro. Os comentários dele durante o jogo não eram comentários de alguém, né? Mas ele estava ali, e era muito presente, e ele fazia questão de estar ali. E depois, e é curioso, porque quando eu ia no estádio sem ele, mas ele estava vivo, Sim. não era uma questão. Sim. Né? Não era uma questão. Inclusive porque eu sabia que eu ia sair do estádio, ligar para ele, Sim. ele ia falar, pô, mas aqui no replay não foi assim, Sim. não sei o que vocês estão vendo. Sim. Né? Mas depois da morte dele, o que aconteceu foi que toda vez que eu fui ao estádio, ele tá de presente. alguma forma, ele estava presente. Eu sei. É muito Eu poderoso sei. isso. Eu sei. É muito poderoso. E é muito... É inexplicável. É inexplicável. Uhum. Né? E são poucos os lugares que eu falo, ele está presente ou ele está... Mas no estádio está sempre. É isso. Então, por quê, né? Por quê? O que acontece naquele... É o tal do ambiente pertencimento, que é maior do que a gente imagina. Muito Muito maior. maior do que a gente imagina. E quem quiser se aprofundar e ler um belíssimo livro a esse respeito, leia um livro chamado Febre de Bola, de Nick Hornby, que ele conta exatamente que o único lugar que ele e o pai dele se encontravam era no estádio do Arsenal. E é uma beleza de um livro, e vale um tratado de psicoterapia, não é nem de psicologia, é de psicoterapia, porque é terapia feita no gramado. A gente já volta daqui a pouquinho. Maravilhoso, Juca. Estamos de volta, hoje com Mili Lacombe e Jamil Chad, que acabaram de lançar este livro aqui, A Terra é Redonda, um bate-bola sobre política, paixões e futebol, pela editora Nós. Ô Mili, aí eu tô lendo, e tô me deliciando, e tô gostando. De repente, Hitler aparece. Mas a Mili quer me levar pra loucura. Por que Hitler aparece? Eu não lembro mais por que o Hitler aparece. E você não se desliga? Eu não me desligo? Tinha uma coisa assim. E você se desliga, né? E Hitler aparecia como alguém que dissemina um espírito que, em última análise, vai contra tudo que a gente acha que o esporte deve ser, mas era tudo que ele queria explorar para mostrar que tinha uma raça superior. Sim, sim. Não é isso? Agora eu lembrei. Mas eu vou fazer uma reclamação antes, porque assim, no intervalo... Estamos reclamando aqui, sim. Sim, eu vou continuar reclamando. No intervalo... não, isso é uma o traição. Juca contou uma Isso é uma história... traição. Eu não vou contar a história. Bom, eu não vou contar. No intervalo, o Juca contou uma história absolutamente comovente, e aí ele corta pro... Vamos voltar. E aí eu tô completamente desestruturada, e vamos voltar, e ele fala Hitler. Realmente é o samba do doido. Eu estava lá no outro lugar, entendeu? Sim, eu tenho que voltar aqui para pensar. E voltei. A Terra é redonda. A Terra é redonda, eu usei um GPS e aqui cheguei. Então, porque é isso que acontece, né? A gente via, há relatos, tem um livro muito bonito, A Dança dos Deuses. Sim, do Hilário. Do Hilário Franco Júnior, São Paulino também. São Paulino. E ele conta muitas histórias de como os regimes autoritários usaram o futebol como instrumentalização desses consensos fabricados. A gente passou por isso em 1970 aqui, né? Eu era pequena, mas aquela música não sai da minha cabeça até hoje. 90 milhões em ação. Isso é uma propaganda. Isso é uma doutrinação, né? Então o esporte foi capturado. O futebol não foi capturado. O futebol tenta ser capturado permanentemente. Mas o futebol é muito grande. Isso. Ele é imenso. Ele escapa. Ele escapa. Olha aí, é isso. E essa é a perspectiva para essa Copa que vai começar, né? Sim. Ela vai escapar de novo, ela vai ser utilizada, o que vai ser feita dela. Uma Copa, como você começou, Juca, não sei quantos jogos. Eu me lembro no dia
que a FIFA decide que então a Copa ia ter 48 seleções. Quando os cartolas chegaram daquela reunião, eles vão sempre para hotéis luxuosos, etc. No quarto deles tinha um dossiê com... Isso a gente traz no livro. Tinha um dossiê no quarto deles, para eles tomarem uma decisão informada, né? Ampliar ou não para 48 seleções. E aí tinha modelo de 36 seleções, 32 seleções, ali para lá, e o modelo de 48 seleções. No de 48 seleções estava escrito: a qualidade do torneio irá cair. Ponto número 2. Iremos lucrar $1 bilhão a mais. Com essa queda de qualidade, olha que beleza. É espetacular. Isso, ótimo. E qual foi a votação? Claro. Óbvio. Pelo bilhão? Óbvio. Imagina, pelo bilhão. Quem é que teria uma dúvida sobre isso? Mas, no fundo, né, Jamil, era uma coisa que a Mili e eu conversávamos antes de você chegar. E explica muito influencer, jornalista Total. ou jogador de futebol que não precisa estar fazendo e está fazendo anúncio de bet, por exemplo. Juca, há 25 anos, quando eu cheguei em Genebra, na Suíça, cobri FIFA, etc., bet, apostas, eram absolutamente proibidas até na FIFA. Isso. Até na FIFA. Isso. A FIFA dizia, não, isso aqui não tem lugar aqui, isso não pode existir no futebol. Chegaram a criar, eu me lembro, porque eu fui nessa coletiva de imprensa, criaram, num certo momento, um hotline que você ligava para a FIFA de uma forma anônima se você soubesse de alguém, de algum clube que estivesse fazendo apostas. Isso. Olha isso. Né? Isso em 2001, 2002, 2003, por ali, né? E tal. Como 25 anos depois, é pilar da estrutura financeira do futebol. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!